Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa sobre mim que poucas pessoas sabem. Na verdade, pouquíssimas mesmo. É quase um bate-segredo. Brincadeira. Mas eu tava aqui arrumando as coisas, aqui a minha estante, né? Que tô esvaziando e tudo. E eu encontrei uma coisa que tem a ver com o meu passado, né? Bom, vocês sabem que eu sou muito vinculado, muito atrelado às artes contemporâneas, né? Ao audiovisual, às histórias em quadrinhos e tudo mais, né? Ou seja, a todo esse universo fantástico que se cria, se recria, se transforma, que as pessoas participam e tudo mais, né? E vasculhando aqui as minhas, os meus materiais e fazendo tipo um faxinão, eu encontrei aqui o primeiro grande romance que eu escrevi. Ele não está publicado. Ah, na verdade, é mais que um romance, porque é uma história de super-herói, meio trágica, ah, que se chama Notur, o Guardião da Noite, por Yuri Andrés Reblin. Vocês conseguem ver que aqui os recursos são bem antigos. Eu não tenho mais cópia desse material, porque na época em que ele foi escrito a gente usava disquete para guardar as coisas, aquele disquete 3,5, né? 3 polegadas e meia, né? E aquele durinho de plástico, né? E tipo assim, essa aqui é a única cópia física que existe desse material. É a única cópia física. E aqui, na verdade, estão os capítulos 1 a 4. 1 a 4 desse material. Eu cheguei a escrever os capítulos 5 a 9, que fecham todo um primeiro arco. Mas esse material eu ainda não achei, eu nem sei se eu tenho, porque eu acho que esses capítulos do 5 ao 9, eu só tinha eles digitais na época, né? E eu acho que esses se perderam, porque não sei. É uma pena. Eu lembro assim vagamente os elementos da história, mas infelizmente se perderam. Mas essa é uma história de super-herói. Bem bacana, bem bacana. Tipo assim, é o meu super-herói, na verdade, que eu criei na década de 90. O primeiro esboço dele foi em 93, que eu, que eu produzi, né, um desenho. E depois a história mesmo, esse foi criado em 94. E isso aqui foi digitado, porque isso foi originalmente escrito num caderno, né? Um caderno desses cadernos universitários. E aí eu digitei quando eu tive acesso a computador em 98, né? 96, 98, assim, eu tive acesso a computador, né? Eu já estava na faculdade e aí eu digitei isso aqui, né? E na faculdade eu escrevi os capítulos 5 a 9 ainda. Eu tinha escrito várias outras histórias. Tinha uma que se chamava Um Assassino em Casa. Então era tudo assim meio drástico. Tinha uma outra história que eu vinha do século 30, voltava no tempo. Ah, ali eu geralmente era o personagem também em algumas histórias, né? E por meio de um relógio, assim, né? Eu acho que todas essas narrativas elas fazem parte do universo ficcional que eu consumia, né, na época. Então, essa aqui é uma história, eu quero ver se eu adapto ela, se eu concluo ela. Eu tinha, tipo assim, o filme todo, né? Então,
A primeira é uma história de origem, o fim de um romance. Aí o segundo capítulo é enfim, não vou contar muito da história. Mas dá pra dizer, acontece no hospital. E o terceiro é um flashback, assim, que é a história de origem toda, assim, né? Então, é muito, muito, muito interessante. Tem parte 1, parte 2. O capítulo 3, ele é completo, assim, né? Deixa eu posicionar aqui para poder compartilhar melhor com vocês. E aí, assim, olha só, por exemplo. Dr. Marcos acordara cedo e fora para a capital. Tudo era muito misterioso, tão misterioso que o desejo de avançar a placa pare estava cada vez mais forte no coração do Dr. Charles. O assistente estava contendo-se fazia 2 meses. O que será que Marcos fazia tanto tempo trancado naquele laboratório? Por que saía tão calado e sempre se desviava das perguntas que queriam abrir seu cofre dos segredos, o mistério de suas pesquisas? Perguntas e mais perguntas giravam em torno da cabeça do assistente abandonado. Não seria a hora de colocar tudo em panos limpos? Abrir o jogo? Questionava-se. A cabana ficava numa montanha perto da Pedra Azul, que é um lugar que fica no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e como dito, só era visível via aérea. Ela ficava numa clareira de aproximadamente 237 metros de diâmetro. Acho que não sei se isso é muito ou pouco, mas era a imaginação na época. Havia, né? Inúmeras árvores à sua volta. O vizinho mais próximo estava a 2 quilômetros, seguindo por uma trilha através do bosque. E assim vai, né? O único caminho até a cabana era uma estreita e velha estrada de terra que iniciava na rodovia BR-262. E assim vai. Enfim, gente, essa é a única cópia que eu tenho desse romance. Como eu disse, eu queria achar o restante da história, porque assim, é uma história que além de ter muito a ver comigo, ela tem a ver e que tem a ver também com o universo que eu consumia, né? Como eu disse. É uma história assim que, a meu ver, é fascinante, assim, né? Mas enfim, deixa eu mostrar, aproveitando, né? Porque ao encontrar aquilo ali, eu também encontrei isso aqui, que é o caderno de desenhos. Que tem a ver aqui do personagem. Deixa eu... tá de cabeça para baixo. Deixa eu ver. Coisas que eu fazia também, né? Eu desenhava. Então isso aqui é tipo assim, arquivos confidenciais, alguma coisa assim. Então aqui tem alguns desenhos. A minha musa de infância, Ellen Slater, no papel da Supergirl. Outro desenho dela que eu fazia. Esse desenho aqui, só para dizer, ó, como eu fazia, aqui tá a lápis, aqui passei a caneta e pintei, né, com lápis de cor. Eu fazia um print do VHS do filme, né, pausava, na verdade, e ficava mimetizando, né, da televisão. Ellen Slater. Aqui, o Michael Keaton como Batman. Né? Olha, deixa eu ver. Não tem aqui quando eu fiz. 95 eu fiz o desenho. Isso aqui é da quadrinização, né? Por isso tem um pouco mais de detalhes. Como eu não sou assim um perito, digamos assim, em desenho, eu fazia muito desenho por mimetização, né? Eu olhava, colocava do lado, olhava e reproduzia, né? Sem muita técnica. Ellen Slater. Muitos desenhos aqui em 95. Aqui, esse aqui é o primeiro desenho do Notur, o Guardião da Noite. Olha só. Esse aqui é um desenho
foi em 93. Ó. Única folha, folha amarelada, dá pra ver tudo certinho. A inspiração do traje, né? Então ele tem um quê? É um personagem que é tipo assim. Ele é uma criação genética, né? O traje aqui, com essas barras laterais, ele é inspirado nos Flashman dos Tokusatsu, né? Desenho simples. Aqui outro desenho dele. Aqui eu usei como referência um quadrinho do Demolidor, assim, eu acho que não sei se era uma capa ou um... Aí eu usei como base para fazer o desenho, o Sonotur. Aqui também tem a ver com o Homem-Aranha, na verdade, né? Um quadrinho. Também o Notur posto em perigo. Essa aqui era uma vilã, a propósito, que estava nos capítulos subsequentes. Aqui também, acho que isso aqui também é do Demolidor, inspirado. Aqui. Esse desenho aqui, por exemplo, ele está inspirado, assim, né, mimeticamente, eu acho que quando o Homem-Aranha, a Gwen Stacy cai, né, eu tinha o quadrinho, no Brasil foi publicado pela Editora Abril, se não me engano, na Teia do Aranha 23, se não me engano. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é 23. E aí eu usei também como base para montar uma história. Esse aqui daí é um desenho livre mesmo. Enfim, gente, aqui um pouco do baú aqui, dos segredos. Encontrando, só queria mesmo compartilhar isso aqui com vocês, né? Aproveitando que eu encontrei aqui. Aqui, olha só. O desenho de 93 também tem a ver com... Também tem a ver com a capa, se não me engano, da Teia do Aranha com a Gwen morta. E esse aqui era um outro romance que eu tinha escrito. Esse era uma história mais curta. Essa eu lembro vagamente, não sei direito sobre o que se tratava. Desenho de 93. O Flash também, do John Wesley Shipp, que eu assistia nas terças nobres, né, à noite, passava tarde, era o único dia que eu poderia dormir até tarde mesmo. Aqui um outro desenho original, também tem a ver com a história ali do Noturo, o Guardião da Noite. Eu fiz em 94, aqui pintada, com canetinha foi. Enfim, gente, era isso que eu queria só compartilhar com vocês, porque é muito bom poder encontrar esse material, né? E, nossa, se eu conseguir fazer alguma coisa com ele, reinventá-lo, recriá-lo, daí eu vou compartilhá-lo com vocês, tá certo? Enfim, acho que era isso. Fiquem bem, inscrevam-se no canal, curtam, comentem, compartilhem. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo.